precisamos ouvir as crianças. Nem sempre o que a gente ouve da criança nós podemos atender, mas o fato de ouvir direciona as nossas ações. Olhe para o mundo, mas pode encostar que você tem adulto cuidador para te ajudar a olhar o seu mundo, é o nosso trabalho. E quando as crianças elas são parte da história, elas pisam no chão de uma outra forma. Elas podem falar da sua história. Quando eu falo de metodologia para um serviço de acolhimento, essa metodologia precisa ser muito clara. E eu me lembro que quando eu trabalhei primeiramente como assistente social no acolhimento familiar, depois eu fui coordenadora do serviço e depois eu trabalhei no nível central, depois como secretária. Eu tive a oportunidade de olhar o serviço de diversos lugares. E uma das coisas que chamou muito a minha atenção e reforça depois do momento em que eu volto para fazer a pesquisa, com as pessoas que passaram pelo acolhimento familiar, o lugar dado para a criança no serviço de acolhimento familiar que tem metodologia. Então eu acho que isso difere muito. Existe uma pesquisa americana que ela diz assim: nós precisamos ouvir as crianças. Nem sempre o que a gente ouve da criança nós podemos atender, mas o fato de ouvir direciona as nossas ações. Então o pedido de uma criança, ele precisa ser ouvido, porque o seu pedido nem sempre vai poder ser atendido, mas o seu pedido guia a ação do profissional. E então é muito lindo de perceber, porque no meu livro, que é o resultado da pesquisa de doutorado, para mim isso ficou muito claro. Eu ouvi uma menina que ainda não tinha 12 anos. E ela estava no serviço há muito pouco tempo. E conforme eu fui fazendo perguntas para ela, o corpinho dela fechava. Ela não queria falar daquilo. E eu respeitei muito aquele momento dela. E comecei a ter outras conversas com ela e o corpinho dela se soltou no meio da entrevista e ela olhou para mim e falou assim: amanhã a minha irmã vai fazer um exame de sangue. Eu falei: ah, é? Quem que te explicou isso? Ah, foi a tia lá do Sapeca. Ela falou: ah, ela vai ver se o pai dela é o fulano de tal. Eu falei: ah, interessante, ela vai fazer então um exame que chama DNA. Você sabia? Ela me explicou. E isso, o corpo dela se soltou. Ela fazia parte daquela história. Da parte anterior àquela que eu estava perguntando, como ela vivia com a sua mãe, até ela chegar, ela não podia tocar. Porque se ela tocasse, ela estava dizendo das falhas de uma família. E o que eu percebi sempre no meu trabalho com essas crianças, o quanto elas protegem, apesar de tudo aquilo que elas passaram, é difícil para elas falarem dessas questões. Outra vez eu vou falar de sutileza, o que é uma criança fazer parte da história. E é isso que eu percebo na metodologia que eu vivi lá do acolhimento familiar, onde tudo o que acontece nas etapas, desde o momento que a criança chega, e cada situação que vai sendo posta, a criança faz parte. Então ela sabe em que momento que está, o que está acontecendo com seus pais, em que momento está o relatório que está sendo encaminhado, e isso ela vai fazendo parte disso tudo. E eu me lembro de um outro caso que eu fui numa festa de Natal, lá no serviço, eu já não estava mais lá, e eu estava balançando uma criança na festa. E ela virou para trás para mim e falou assim: tia, eu agora tenho uma mamãe, eu agora tenho um papai. E eu sabia que ela estava indo para adoção. Eu tenho uma vovó. E eu embalando, eu fiz assim: não diga, o Papai Noel trouxe uma família para você? Ela virou para trás e falou: não, foi a Isabel da Vara. Eu achei o máximo aquilo. Por quê? Porque a criança estava preparada. Não tinha Papai Noel, não estava fora. A realidade dela estava dizendo para ela que naquele momento ela estava indo para uma família e que ela tinha pai, que ela tinha mãe naquele momento, no momento da passagem. Mas até então também ela ficou sabendo da história dela. E quando as crianças elas são parte da história,
elas pisam no chão de uma outra forma. Elas podem falar da sua história. Então eu digo que o cuidador, né, que somos nós profissionais, nós precisamos olhar para o acolhimento familiar e dizer assim: venha, eu te acolho, criança, mas vira a criança para o mundo e nós somos a sustentação para ela ver o mundo dela. O mundo dela significa: eu tive pais que não conseguiram cuidar de mim, por isso eu estou aqui, mas nós vamos todos trabalhar juntos para ver se seus pais conseguem cuidar de vocês. E já vamos olhar uma avó, um tio, vamos trazendo junto. Porque se ele volta para os pais, os tios e os avós já foram mexidos, já foram trabalhados e vão poder ser uma rede de proteção para essa criança. Caso os pais não possam, os avós e os tios já estão preparados para acolher essa criança. E esse desenho que eu gosto de dizer mesmo: olhe para o mundo, mas pode encostar que você tem adulto cuidador para te ajudar a olhar o seu mundo, é o nosso trabalho. Porque a vida da criança é dela. Ela não pode ser privada de verdade, ela não pode ser privada da vida dela, porque se ela tiver proteção e cuidado, ela é capaz de olhar a própria vida, entendendo a verdade dos seus pais, a verdade da sua vida. E eu até convido, né, quem não leu o meu livro, que pode ser acessado até por PDF, tem a história do Leandro. O Leandro, ele foi uma exceção dentro do serviço de média permanência. Ele teve a exceção de ficar permanentemente no acolhimento familiar e visitando a sua mãe e a sua avó. E essa é outra defesa que eu faço. Eu falo que crianças cujos pais têm problemas psiquiátricos não precisam ser destituídos do poder familiar. Eles podem ter uma família acolhedora que faz a atividade de vida diária necessária a um ser em condição de desenvolvimento, mas ele pode viver a afetividade dos seus pais e ele pode crescer sabendo que ele não foi deixado de lado, porque ele só não teve pais que conseguiam cuidar. Então ele vai convivendo com esses dois lados. E esse menino, né, que já é adolescente, na hora que eu faço a entrevista para ele fala uma coisa que eu não quero mais esquecer. Ele diz assim: a família acolhedora na minha vida é aquela que me colocou no mundo, que me coloca no mundo, que me faz enfrentar o mundo. A minha família é onde eu vou para esquecer do mundo. E ele tem esses dois espaços na vida dele. Por que nós não podemos permitir que as crianças tenham esses dois espaços? Ele tem uma história dolorida. E ele pôde fazer perguntas da história dolorida e ele pôde ter respostas. Ele, por ele próprio, no caminhar da vida dele, ele foi vendo: a minha mãe não pode, meu pai também não pode, a minha avó também não pode. Mas por quê? Porque eles têm problemas e eu posso ser cuidado. E ele faz a última fala na entrevista que o sonho da vida dele era ter um emprego, uma casa onde ele pudesse acolher a avó e a mãe. E ele foi cuidado esse tempo todo, ele foi posto no mundo por pessoas que podiam cuidar dele. E ele não se afastou dos seus familiares, né? Então essa é uma outra questão que nós também temos que desenvolver esse pensamento como política pública no nosso país.